A paz, meus queridos, meu querido e minha querida, que prazer estar com você. Que bom que você chegou até mim, mas eu gostaria de pedir um favor, que você se inscreva no meu canal, que você dá um like nessa mensagem, que você aperte o sininho, para que você seja avisado de todas as mensagens que vão ser postadas. Eu estou começando uma série que fala sobre casamento, e hoje eu quero falar sobre casamento próspero. Você quer ter um casamento próspero? Saiba o que é um casamento próspero. Prosperidade, na verdade, é realizar o propósito para o qual aquela coisa foi estabelecida. Ou chegar ao bom intento, ao bom êxito, né, do propósito do qual se propõe. Então, quando eu falo sobre um casamento próspero, é ter um casamento pleno, feliz, realizado, não é? E nós podemos ter isso em Deus. Na palavra de Deus tem muitas instruções sobre o casamento. Se você a seguir, você terá um casamento próspero. E eu quero dar uma lição para você que eu recebi de Salomão, né? Em Provérbios 24, de 3 a 4, que diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmeras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Ou seja, o que diz aqui essa palavra de sabedoria? Com sabedoria edifica-se a casa. E quando se fala sobre casa aqui, pode significar um indivíduo, uma família, um negócio. Então essa palavra, ela é um bom conselho para estas coisas. Com sabedoria edifica-se a casa. O que é sabedoria? Sabedoria, a palavra de Deus lá em Provérbios 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Em Salmo 11, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Ou seja, a sabedoria é o temor do Senhor. Agora, o que é o temor do Senhor? Temor fala de reverência, de obediência, de sujeição. Quando você teme ao Senhor, você lhe sujeita a vida, o relacionamento do seu casamento, você obedece os mandamentos que lhe são propostos pela palavra de Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina, o primeiro princípio para ter um casamento próspero é ter sabedoria, porque a sua casa será edificada com sabedoria. Se você não tiver sabedoria, minha querida e meu querido, dificilmente você terá um casamento bem edificado, uma casa bem edificada. Nós precisamos entender que o temor do Senhor leva à obediência aos seus mandamentos. Em Mateus 7,24 diz assim, os dois fundamentos, né? Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, as palavras do quê? Do Senhor Deus, né? Inspiradas e escritas no livro que é a Bíblia, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando você edifica a sua casa sobre a rocha, como diz o texto, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir qualquer coisa que não vai derrubar a sua casa. Mas se você puser qualquer fundamento, pode vir a tempestade, o vento e a sua casa ruir, e a sua casa cair. Então é importante que você saiba que você precisa edificar a sua casa na sabedoria. Sabedoria é temor a Deus. Sabedoria é o quê? Ouvir as palavras de Deus e as obedecer. Assim o seu casamento será edificado sobre a rocha. Então, meu querido, não tem outra opção. Se você quer ser bem-sucedido em Deus, no seu casamento, você precisa saber o que diz a palavra acerca do papel da esposa, acerca do papel do marido, como deve ser o tratamento de um para com o outro e viver em obediência e obedecer esses princípios. Aí você terá um casamento firme. Você sabe que eu casei muito jovem, com 22 anos.
E quando eu casei, eu não tinha muita instrução sobre o casamento. Eu tinha, lógico, o exemplo do meu pai e da minha mãe, que já eram casados há muitos anos e viviam muito bem. Mas os princípios eu não entendia muito bem. E logo no começo do casamento, no primeiro ano, eu e o Lamartine, a gente brigava muito, porque eu sempre fui uma pessoa meio independente, e ele também. Então ele, sabe aquela coisa, aquela luta por quem vai ser o líder na relação, né? Então a gente tinha muitas brigas, até que a gente no seminário, nós casamos e fomos para o seminário, até que eu pude, no segundo semestre, a gente casou em dezembro, já no meio do ano, do próximo ano, eu fui começar a ter uma matéria que chamava Lar Cristão. E eu comecei a estudar sobre os princípios que eu deveria seguir para ter um casamento feliz. E quando eu entendi os princípios e coloquei em prática, nós começamos a começar a se alinhar, não é? Aí começaram a diminuir as brigas e a gente foi entendendo qual era o papel de cada um e fomos assim edificados segundo a palavra de Deus. Hoje nós somos casados há 37 anos. Dificilmente a gente tem uma questão de briga que a gente vai, né, até o fundo e muitas discussões. É muito raro. Às vezes é nervosismo de um, de outro, cansaço, mas é difícil a gente ter algum ponto de discordância. Hoje a gente é tão unido em pensamento, em propósito, que, na verdade, eu penso uma coisa, ele já sabe o que eu estou pensando e vice-versa, um quer agradar o outro. Então, o relacionamento, ele amadurece, né? E passa a ser muito mais cordial e a gente passa a viver a realidade de dois se tornarem um. Não é fácil, de dois, né? Um homem e uma mulher, você se tornar um, Senhor. Não é fácil. Porque quando você se atrai por alguém, muitas vezes a gente se atrai pelas diferenças, não é? Eu, por exemplo, sou totalmente diferente do Lamartine. O Lamartine como é que se diz? Ele é italiano, ele é falante, eu costumo dizer que ele pensa falando, né? Ele se expõe muito, ele é uma pessoa assim, muito impulsionado pelas emoções, e eu já sou o contrário, já sou mais reservada, já sou mais comedida. Então, a princípio, as coisas que eram diferentes nos atraíram, mas depois, quando a gente casa, essas coisas passam a ser, né, rixas, porque você começa a achar que ele fala demais e ele começa a achar que você fala de menos, então na relação ele quer discutir, você não, e aí essas coisas, né, dois vai se tornando um. E é isso que acontece. Eu passei a ser mais falante, menos introvertida, e eu ajudei ele a ser um pouco mais reservado, e assim a gente vai se tornando mais parecido e se tornando um, né, mais parecidos e se tornando um. Então, é isso que a palavra de Deus diz. Com sabedoria edifica-se a casa. Minha querida, meu querido, busque a sabedoria de Deus na sua palavra e você será bem-sucedido no seu relacionamento. E depois, em segundo lugar, fala assim, e com inteligência ela se firma. Com inteligência. Inteligência fala de um bom senso, não é? Aplicar bem a palavra de Deus em cada situação. Você precisa, além da sabedoria, de entender os princípios e aplicá-los, você precisa ter inteligência, saber qual é o momento de viver uma coisa ou outra. A gente tem que discernir o tempo e o modo, como colocar a palavra de Deus em prática. Isso tudo é inteligência, é ter um bom senso. Né? Isso o Espírito Santo nos ajuda muito. Em Provérbios 2:11 diz assim, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Ou seja, uma pessoa que não tem inteligência, ela vai dar muitos foras, ela vai errar muito, mas uma pessoa inteligente, não é? Cujas capacidades mentais de discernir o que é certo, o que é errado, com a ajuda do Espírito Santo, ela vai firmar a casa. Ou seja, a sabedoria edifica, é como se você colocasse uma base, e a base é uma rocha firme. E a inteligência, ela firma aquela casa. Então, você precisa buscar inteligência, você precisa buscar o bom siso, o bom senso, não é?
para cada coisa que a gente faz. Por exemplo, tem mulher, por exemplo, gosta muito de discutir relação, né? Mas ela quer discutir relação, às vezes, quando o marido está cansado, não dá um tempo para ele descansar, você tem que procurar o melhor momento para discutir a relação. Tudo isso é inteligência, é colocar em prática, né? E o marido também tem que discernir a mulher, como ela é, qual é o melhor momento dela, discutir aquilo que é importante. Se você tem alguma área no seu casamento que desagrada, não adianta jogar a sujeira debaixo do tapete, precisa discutir, precisa colocar na mesa, não é? E precisa expor os sentimentos, e um e outro precisa estar aberto a ceder, a procurar o bom senso, o bom siso para chegar numa concordância. Amém? E em terceiro lugar diz assim, pelo conhecimento, com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Aqui fala de prosperidade e prosperidade material. Ou seja, com conhecimento você vai encher a sua casa. Câmaras são os quartos, né? São os cômodos da casa de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Aqui fala de prosperidade mesmo. Pelo conhecimento. Quem adquire conhecimento prospera. Então, invista em conhecimento. A sua mente é um grande tesouro e você tem que alimentar a sua mente com o conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Você tem uma Bíblia em casa? Gasta um tempo lendo. Gasta um tempo, compra um livro, economiza um pouco, compra um livro na livraria da sua igreja, compra um livro que te instrua. Qual é a sua área de dificuldade? Comunicação? Amar? Compra um livro que fala do tema, leia, mesmo que você leia pouco, devagar, mas comece e termina. Tenha conhecimento. Conhecimento é um tesouro inestimável. O conhecimento te leva à prosperidade. O conhecimento vai te tornar uma pessoa que vai ser diferente, destacada de todo o resto. Quanto mais conhecimento, melhor é. Quanto mais conhecimento você adquire, mais você prospera em todas as áreas da sua vida, mas também na sua vida matrimonial, na sua vida do casamento. Em tudo a gente investe. Você já viu que para a gente tirar carta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar um livrinho com todas as regras de trânsito, você tem que ter aula prática e depois que você faz um teste, que você está bom nas leis e que está bom na prática, você tira a sua carta. Agora, para casar, não. Você já viu? Ninguém exige nada, né? Parece que o governo está mais interessado em você se dirigir bem do que você ir bem no seu casamento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está interessado em que você vá bem no seu casamento, que você seja feliz. Então, você tem que conhecer as leis de Deus, ter conhecimento, aquilo que Deus espera de você. Você tem que ter a prática você vai ter no seu relacionamento antes de casar, conhecer o máximo possível, mas quando você se casar, você vai poder pôr em prática todas as coisas, né? E as diferenças você tem que discutir, mas você tem que chegar a um bom termo para viver em paz. Então, meu querido, eu quero deixar esse conselho para você. Tenha um casamento próspero em nome de Jesus, com sabedoria, inteligência e conhecimento. Que Deus te abençoe, que você seja próspero, que você seja abençoado no seu relacionamento conjugal, no seu casamento, edificando a sua casa no Senhor e tendo uma vida próspera em Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.